Não é de hoje que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão meio abaladas. Primeiro vieram as tarifas e depois as declarações cada vez mais hostis do presidente Donald Trump. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. No campo diplomático, mais hostilidade. A embaixada dos Estados Unidos está vaga. Os Estados Unidos não têm um embaixador no Brasil, o que é compreendido nesse mundo como um péssimo sinal. Mas fica pior, mesmo sem ter um embaixador por aqui, a embaixada dos Estados Unidos andou se reunindo com mineradores para discutir a exploração das terras raras brasileiras, e isso sem convidar nenhum representante do Estado brasileiro, que é o proprietário legal das terras. Eles reafirmaram esse interesse, mostrando realmente que eles estão preocupados e que eles têm interesse. E nós sabemos que eles realmente precisam de terras raras, tá certo? Eu respondi a eles que, como a Constituição brasileira determina que o subsolo, leia-se, os minerais são da União, que essa é uma pauta do governo, que nós estávamos preocupados em estreitar uma pauta e fazer contrapartidas com o setor privado e também com o Congresso americano. Evidentemente que pode vir a ser uma carta a mais na manga da negociação para os brasileiros, mas isso, repito, depende do que o presidente e o nosso negociador-chave venham a propor. Depois disso, ainda veio a Lei Magnitsky, que permite bloquear bens, caçar vistos e impor outras restrições. Até hoje, os Estados Unidos só tinham usado essa lei contra os Bin Ladens da vida. Só que agora eles usaram isso contra um membro da Suprema Corte de uma nação aliada. É inédito. E agora, uma nova nota da Embaixada dos Estados Unidos, essa embaixada sem embaixador, trouxe outros sinais de que eles estão prestes a ir além. Um dos trechos dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz o seguinte: que aliados de Moraes estão avisados a não apoiar sua conduta. Mas o trecho que inspira mais temor não é nem esse. É um outro em que se afirma que o Brasil está sendo monitorado. Estamos monitorando a situação de perto, diz a Embaixada norte-americana em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da Lei Magnitsky. Olha que de monitoramento os Estados Unidos entendem bem. Uma reportagem do jornal O Globo, mostrada também aqui no Fantástico, revelou, com documentos vazados por Snowden, que os Estados Unidos interceptam milhões de comunicações de brasileiros. Não está claro se a interceptação das ligações da presidente Dilma foi feita apenas com acesso às redes de comunicação ou se houve participação de espiões em território brasileiro. Eu sou Arvro e nesse textão eu trato das pressões que o Brasil vem sofrendo. O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as importações de dezenas de países entrou em vigor nessa quinta-feira, dia 7. E com a chegada do tarifaço, Trump anunciou mais sanções, dessa vez contra a Índia. Além disso, Trump assinou um decreto que aumenta a tarifa sobre produtos da Índia. O país já enfrenta, a partir de hoje, uma taxa de 25%, que vai passar para 50% no próximo dia 28. É uma penalidade pelo fato do país comprar petróleo da Rússia, o que, segundo o presidente americano, fomenta a guerra na Ucrânia. O governo indiano prometeu defender os interesses nacionais. Com os Estados Unidos direcionando o foco para a Índia, alguém até poderia considerar que o Brasil teria um minuto de paz. Mas não. Logo veio a nota da Embaixada dos Estados Unidos. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Aqui é preciso compreender a gravidade do que está sendo discutido. A censura e a perseguição que são mencionadas na nota são, na verdade, a tentativa de julgar um golpe de Estado que planejava anular uma eleição e executar
autoridades. A Polícia Federal coletou provas desse plano e, como se não bastasse, o general encarregado do planejamento confessou que imprimiu 3 cópias desse plano, prevendo assassinatos, minutos antes de uma reunião com Bolsonaro e o ajudante de ordens dele. Esse general só não admite que levou a papelada toda para a reunião. Diz ele que era só para ler, rasgou. Por sui próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Depois disso, Moraes foi monitorado pelos militares, encarregados de executar o plano, e o gabinete do então presidente Bolsonaro se envolveu diretamente, forneceu localizações atualizadas. O senhor nem perguntou por que eles queriam minha localização? Ministro, é um pouco a necessidade do saber, né? Na minha cabeça, talvez fosse fazer uma manifestação, alguma coisa. Não quis perguntar. O ajudante de ordens diz que não sabia que estava passando a localização do ministro justo para os militares encarregados de matá-lo. Talvez seja verdade, talvez seja mentira. A mentira é muito mais provável, se a gente considerar de que tipo de reuniões o Mauro Cid tinha participado antes. Mas o fato é que ele passou a localização. É isso que os Estados Unidos estão pedindo para o Brasil ignorar. A nota mais recente da embaixada avisa claramente que se outros membros da Suprema Corte não isolarem Moraes, eles logo serão alvos das mesmas sanções. Pois bem, até aqui não funcionou. Nenhum desconforto. O ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. O que não é normal é a tentativa de valer-se das tarifas para obter mudanças institucionais. Significa dizer, afetar a soberania dos países. Isso é claramente repudiado e é claramente não aceito por nações maduras, como é o caso do Brasil. Não é exagero dizer que tudo o que está acontecendo no Brasil agora tenta retomar aquele golpe que falhou. A pressão dos Estados Unidos é a continuidade do golpe, assim como a baderna que se viu no parlamento brasileiro nos últimos dias. O líder da oposição saiu cantando vitória. Disse que daquela ocupação da mesa diretora da Câmara dos Deputados teria saído um acordo para votar uma anistia para quem participou do golpe, além do impeachment de Alexandre de Moraes. Adivinha? Era tudo mentira e ele terminou pedindo perdão. Eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. Dizem que o perdão não é algo que se faz a favor daqueles que nos ofenderam. O perdão é algo que nós fazemos por nós mesmos. Perdão significa eliminar de dentro de nós toda aquela mágoa que faz mal primeiro para a gente e só depois para os outros. Perdoar, portanto, é uma atitude interna, mental, saudável, bonita. Perdoar denota uma certa grandeza de quem perdoa. Então, talvez um dia, quando esse golpe que insiste em tornar o 8 de janeiro de 2023 um dia eterno finalmente for derrotado, talvez aí o Brasil esteja pronto para perdoar e seguir em frente. Até lá, é bom saber que o perdão verdadeiro, existe para impedir a vingança e nunca para impedir a justiça. E justiça é só o que o Brasil está tentando fazer. E para fazer justiça, a única coisa que o Brasil precisa pedir aos Estados Unidos é respeito. Pedir respeito nunca é pedir demais. Ponto final em mais um textão. Depois do final temos o finalzinho, que é proporcionado pelos apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo lá no Telegram. Eles mandam os áudios, eu edito e assim nasce o PS do nosso textão. O Netanyahu cometendo genocídio, matando centenas de milhares lá. Zelensky e Putin botando outros milhares para a morte na guerra. Mas quem está ofendendo os direitos humanos é um juiz de uma Suprema Corte que está julgando um indivíduo específico de um país que... Esse juiz nem matou ninguém, não fez... Onde que está a ofensa aos direitos humanos, né? Difícil de entender.
dessa nota, a única que realmente me incomoda é a questão do monitoramento, pois eles se colocam muito numa posição de xerife, ou ver que vão arrumar o grupo de selvagens. E os amigos vão me permitir citar um trecho da obra As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, abre aspas. O que ocorria com os preços repetia-se com os volumes das exportações. Desde 1948, Cuba recuperou sua cota para cobrir a terça parte do mercado norte-americano de açúcar, a preços inferiores aos que recebiam os produtores dos Estados Unidos, porém mais altos e mais estáveis do que os do mercado internacional. Já anteriormente, os Estados Unidos haviam retirado as taxações das importações de açúcar cubano em troca de privilégios similares, concedidos à entrada de artigos norte-americanos em Cuba. Todos estes favores consolidaram a dependência. Agora o trecho que eu quero destacar. O povo que compra manda, o povo que vende serve. É preciso equilibrar o comércio para assegurar a liberdade. O povo que quer morrer vende a um só povo, e o que quer salvar-se vende a mais de um. Havia dito Martí e repetiu Che Guevara na conferência da OEA em Punta del Este, em 1961. A produção era arbitrariamente limitada pelas necessidades de Washington. Tá feito o meu comentário. Espero seja útil. Obrigado. Finalzinho e finalzinho, aquele momento em que eu peço a ajuda da qual eu de fato preciso. Que ajuda é essa? Ah, se você vê o YouTuber de quando em quando, você já sabe o que o pessoal pede aqui, né? Inscreva-se, toque o sininho, deixe um comentário, a coisa toda. Você sabe que parece bobagem, mas isso de fato ajuda o conteúdo a existir, a chegar para mais gente. E claro, ajuda você também a ficar sabendo, né, dos próximos vídeos que saem aqui nesse canal. Se você estiver se sentindo assim excepcionalmente generoso, abençoado pela vida, aí tem sempre o botão valeu demais, que custa ali uns trocadilhos. Não, trocadinhos. Valeu!